Aproveitando que você está em pé, primeiro saúde a todos com Shalom Arrema, quer dizer paz e prosperidade seja convosco, que muita paz de Deus e muita prosperidade esteja sobre as vossas casas, sobre as vossas famílias. É o desejo de Deus, também o nosso, em nome de Jesus. Abra as nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. O pastor Edson acabou de confirmar aí a leitura, mandando nós olhar para Jesus. Hebreus 12, verso 2. Amém? Amém? Diz assim: olhando para Jesus. E alguma tradução vai dizer fitando os olhos de Jesus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ao qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à direita de Deus Pai. Amém? Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Como já foi falado aqui, né? Que diante de tudo aquilo que a gente está vivendo, né, a gente tem que olhar para Jesus. Se diante das lutas e dificuldades a gente ficar focado nisso, a gente vai desistir, a gente vai parar. Se diante das coisas que estão acontecendo a gente vai desanimar. Mas a Bíblia manda nós olhar para Jesus, aquele que suportou a afronta, né, que passou tudo que passou, mas chegou e assentou-se à direita de Deus Pai. Ou seja, nós temos que olhar para Jesus para chegar no céu. Olhar para tudo aquilo que Jesus, não para aquilo que está acontecendo, que o mundo está vivendo, como exemplo para nós. Nós temos que olhar para Jesus que sofreu, padeceu e chegou ao céu. Mas a minha mensagem não é só olhar para Jesus. Eu quero falar essa noite sobre coisas que você não deve olhar. Nós temos que olhar para Jesus, isso a gente sabe, né? Mas tem coisas que a Bíblia nos ensina que a gente não deve olhar. Número 1, primeira coisa que nós não devemos olhar é para trás. A Bíblia diz, irmãos, em Gênesis capítulo 19, versículo 26, que a mulher de Ló olhou para trás e foi convertida numa estátua de sal. Quando eles foram tirados de Sodoma e Gomorra, a ordem dos anjos foi essa: para eles não olhar para trás. Gênesis 19, 17. Não olhar para trás. Mas a mulher de Ló não aguentou e ela olhou para trás. Por quê? Embora Deus estivesse tirando eles daquele lugar e mandando eles avançar para frente, tinha coisas que ficou para trás. Tinha coisas que ainda estavam no coração dela e ela teve que olhar para trás. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo que ficou para trás, pelo menos duas definições eu quero dar. Primeira, ou você mesmo achou que não servia para você e deixou para trás, ou aquilo que ficou para trás não quis mais andar com você. São duas coisas. Ou você chegou a uma conclusão em algum momento na sua vida, não dá mais, e deixou para trás. Ou não quis aquilo que ficou para trás, ele próprio, aquilo que ficou para trás, não quis continuar andando com você. Ou seja, o que ficou para trás é passado. Se não está no seu presente é porque não fazia parte do seu futuro. Então para de ficar olhando para trás, para aquilo que você deixou para trás, e olha para frente, olha para Jesus e não olha para trás. Não adianta ficar olhando para trás e fazendo até mesmo comparações com coisas que ficou para trás com aquilo que estamos vivendo no nosso presente. Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14, ele diz: não julgo eu que tenho alcançado,
Mas uma coisa faço eu, esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Quem está em busca do prêmio não pode olhar para trás, tem que olhar para frente. Quem está em busca do prêmio tem que esquecer o que ficou para trás e olhar para frente. Aleluia. Então, amados, a primeira coisa que nós não devemos olhar é para trás. Se você olhar para trás, você vai dar com a cara no poste. Se você olhar para trás, daqui a um pouco você tropeça e vai cair. Olhe para frente. Olhar para frente e olhar para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Olhar para frente e olhar para Jesus. Nova vida. Nova história. Céu de glória é olhar para Jesus. Aleluia. Então não olhe para trás. Olhe para Jesus. Amém. Segunda coisa que nós não devemos olhar é para o proibido. Se você sabe que não te convém, se você sabe que não é para você olhar, por que você vai ficar olhando? A Bíblia diz em Gênesis 2, 16 e 17. Deus falou para Adão e Eva, ordenou o Senhor, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, dela não comerás, porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. Se não é para mim, se eu não posso comer, se eu não posso, amados, fazer, por que eu vou ficar olhando? Pois a Bíblia vai dizer em Gênesis 3 e 6 que Eva estava de olho na árvore. E quando ela fica olhando para a árvore, ela chega a 3 conclusões: é boa de comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Deixa eu dizer para você, amados, o proibido vai ser sempre dessa forma: bom, agradável e desejável. Mas se é proibido, se você sabe que Deus não deixa, se você sabe que Deus não quer, se você sabe que Deus proibiu, por que você vai ficar olhando? Por que você vai ficar olhando? Se você olhar, vai acabar pecando. E a Bíblia diz que ela, de tanto ela ficar olhando, o que aconteceu? Ela comeu e deu para o seu marido comer também. Quem acaba olhando para o proibido, acaba comendo do proibido. E deixa eu dizer uma coisa para você: quem come do proibido sempre quer induzir o outro a comer junto. É aqueles que vão dizer: um pouquinho não faz mal, entendeu? A pessoa está no erro e quer que você erre junto. Satanás já está condenado, irmãos. Ele já sabe o fim dele. Ele não ganha nada levando almas para o inferno. Ou seja, ele não ganha nada com isso. Mas ele faz com prazer, porque eu vou ter companhia, eu não vou estar sozinho. Se Deus me mandou, ele sabe que por fim não é só o inferno, é o lago de fogo. Se eu vou para esse lago de fogo, eu não vou sozinho, eu vou levar todos aqueles que eu puder, que é a imagem e semelhança dele. Se ele vai me jogar no lago de fogo, eu também vou jogar aqueles que ele ama. Então, a segunda coisa que nós não devemos olhar é para o proibido. Se você sabe que não pode, não olha. Se você sabe que não deve, não olha. Se você sabe que Deus não vai permitir, não olha. O homem, quando eu digo homem, o homem e a mulher, Eva, quando eles comem daquela árvore, eles estão dizendo sim para uma árvore e não para todo um jardim. Não me entendi, pastor. Quando você desobedece a Deus, você está aceitando
aquilo que você escolheu, a desobediência, está perdendo todas as bênçãos que você poderia usufruir e desfrutar, porque era permitido. Por causa de uma árvore, de um fruto, eles perderam um jardim, porque se você ler a história, eles vão ser expulsos do jardim. Deus vai colocar um anjo lá, que eles não, para eles não poderem mais entrar. Um querubim lá com uma espada de fogo, para eles não poderem mais entrar no jardim. Eles perdem todo um jardim por causa de uma árvore, porque olharam para o proibido. Vigie aquilo que você olha. Vigie aquilo que você está vendo. Número 3. Terceira coisa que nós não devemos olhar. Ou melhor, terceiro olhar que nós não devemos ter. É o olhar de curiosidade. Tem pessoa que é curioso demais. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 6, versículo 19, que quando a arca foi devolvida pelos filisteus, ela chegou a Bet-Semes. E a Bíblia diz que os homens de Bet-Semes, uma arca era algo restrito aos sacerdotes. Só eles podiam tocar, só eles podiam carregar. E eles, quando viram que a arca estava lá, os homens de Bet-Semes foram espiar o que tinha dentro da arca. Mas deixa eu dizer para você, o que estava dentro da arca estava registrado na lei. O que estava dentro da arca, isso era passado de pai para filho, todo mundo sabia. E o que tinha dentro da arca? O maná que foi colhido no deserto, estava dentro de um vaso de ouro, as tábuas da lei e a vara de Arão que tinha fornecido quando Deus confirmou ele como sumo sacerdote. É o que estava dentro da arca. Eles sabiam disso, mas deixa nós dar uma olhadinha se está aí dentro mesmo. Deixa nós olhar se é isso mesmo. Irmãos, o olhar de curiosidade dos homens de Bet-Semes, sabe o que aconteceu? Deus matou eles. Aqueles que olharam para dentro da arca, Deus matou. Por quê? Porque foram curiosos. E assim, às vezes, a gente tem esse olhar de... Deixa eu dar uma olhadinha no que está acontecendo. Deixa eu dar uma olhadinha nisso. Deixa eu dar uma olhadinha naquilo. Eu só vou dar uma olhadinha lá. Só uma olhadinha. E por isso que tem muita gente morrendo por causa do olhar de curiosidade. Para de ser curioso. Para de querer dar uma espiadinha. Porque numa dessa você vai e fura os olhos. Numa dessa você vai ficar cego. Então, o primeiro olhar que nós não devemos ter é o olhar de olhar para trás. Segundo olhar, olhar proibido. Terceiro olhar, olhar de curiosidade. Quarto olhar que nós não devemos ter, o olhar de cobiça. O olhar para cobiçar. A Bíblia vai dizer, irmãos, em Mateus 5:28, que aquele que olhar para uma mulher, cobiçando-a sexualmente, já cometeu adultério com ela. Olhar cobiçando é a mesma coisa que adulterar. Porque se olhou, cobiçou, desejou. O que falta para acontecer o pecado? Mas eu vou dar uma lição para você. Eu não consigo. É mais forte do que eu. Versículo 29 do capítulo 5. Se o teu olho te faz pecar, arranca ele. Porque é melhor entrar nos céus sem um membro do corpo do que ir com todos os membros para o inferno. A Bíblia diz que aquele que não tem o controle no seu olho, é melhor arrancar ele. É melhor ser cego do que ter o olhar e se condenar. A Bíblia vai me dizer, irmãos, que o homem segundo o coração de Deus. Quem é o homem que eu estou falando? Davi. A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 11, versículo 2, que Davi estava no seu palácio, deitado no seu leito,
E de repente ele se levantou e foi dar uma passeada no terraço. Foi andar no terraço. Deixa eu dar uma olhadinha no terraço. E quando ele estava no terraço, ele avista uma mulher se banhando, Batseba. E quando ele olha, ele vê que ela é formosa. Olhou com cobiça. Acabou tomando a mulher que não era dele, né? Mas nem vou entrar em muito detalhe, mas foi a queda e a destruição dele. Por causa disso, irmãos, ele só sofreu. Só sofreu. Deitou com a mulher do seu próximo à escondida, mas o seu filho deitou com todas as suas mulheres aos olhos de todo Israel. Botou uma tenda no meio de Israel e deitou com todas as suas mulheres à vista de todos. Perdeu o trono, foi perseguido, foi humilhado. Por quê? O olhar de cobiça. Se não é seu, não olhe. Se não é seu, não deseje. Se não é seu, não queira ter aquilo que não é seu. Se, amados, se não é teu, não cobice. Porque a cobiça vai levar você à destruição. A cobiça vai levar você à ruína. Então, amados, o quarto olhar que nós não devemos ter, nós não devemos fazer, é o olhar de cobiça. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Amém. Glória a Deus. Olhe para Jesus. Se você tem esposa, olhe para a sua esposa. Amém. E se não tem esposa, ficar olhando para os outros, nunca vai ter uma também. Porque Deus não vai te dar. E se tiver, vai te dar uma tranqueira. Então, olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. O quinto olhar que nós não devemos ter, amados, é o olhar egoísta. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 16, a partir do versículo 8, que Abraão vai dizer para Ló: olha, está tendo contenda entre os nossos pastores, é muito rebanho, não dá para ficar nós juntos, é melhor nós nos separarmos. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita, não tem problema. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, no versículo 10 do capítulo 16, que Ló olhou aquela campina do Jordão, que era como o jardim do Éden regado. Ele olhou para aquilo, amados, e ele desejou. Tipo assim, ele nem se preocupou com Abraão. Eu já quero o melhor lugar. Porque se você lê a história e você vê geograficamente, Abraão fica só com um lugar cheio de pedra, só com um lugar montanhoso, só com uma parte. Ele pegou aquilo que era o melhor. Não pensou no seu tio Abraão, aquele que levou ele junto. Às vezes você quer levar alguém junto com você, só acaba atrapalhando. Às vezes a chamada é com você, você quer levar alguém de arrasto com você, só acaba atrapalhando. E se tiver que dividir lá na frente, pode ter certeza que vão tirar uma rasteira, que vão querer pegar o melhor e te deixar com o pior. Então ele teve um olhar egoísta. Ele não pensou em Abraão, só pensou nele. Mas nós já sabemos o que aconteceu com o que ele escolheu. Aquilo que ele escolheu, que parecia tão maravilhoso, Deus derramou fogo do céu, enxofre e consumiu com tudo, né? Então, amados, não tenha um olhar egoísta. Não pense só em você. Se eu estiver bem, se eu me der bem, se lasque os outros. Entendeu? Eu quero é ali, não importa quem está ali, eu derrubo. Não faça isso, porque isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. Não tenha um olhar egoísta. Não pense só em você próprio, mas pense também no próximo. Assim como você precisa, também os outros precisam. Amém?
difícil dar glória. O sexto olhar que você não deve ter, o olhar altivo. A Bíblia diz no Salmo 101, versículo 5: aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei. E aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não tolerarei. Provérbios 21, versículo 4, diz a palavra que olhar altivo e coração soberbo, tal lâmpada do ímpio, é pecado, diz a Bíblia. O que é olhar altivo? É aquele que se olha com superioridade, aquele que se olha, mas se acha o maior de todos, aquele que olha para as pessoas, mas olha com desprezo, porque é soberbo, porque é orgulhoso. Isso é um olhar altivo. Ele olha para os outros se achando maioral, e todo mundo é inferior a ele. Nós não devemos ter isso, porque isso não agrada a Deus. O olhar altivo vai fazer você parar de olhar para o autor e consumador da fé. O olhar altivo vai fazer você parar de olhar para o Senhor. Não tenha olhar altivo. A Bíblia diz que quem quiser ser o grande no nosso meio, quem quiser ser o maior, esse sirva a todos. É o que a Bíblia ensina. Aquele que quiser ser o maioral tem que ser servo de todos. É a Bíblia que diz. Então nós não temos que ter olhar altivo. Eu não sou maior do que você. Eu não sou melhor do que você. Primeiramente, nós não podemos esquecer que ambos viemos da lata do lixo. Ambos viemos de um lamaçal de pecado. Ambos viemos de uma história terrível, e a misericórdia e a graça de Deus nos alcançou. O que tem de bom em mim, o que tem, amados, de importante na minha vida, é a graça e a presença do Espírito Santo que está em mim. Tirando a graça de Deus e a presença de Deus, deste corpo eu não sou nada. Nada. Você pode até ter estudado mais do que os outros, mas isso não te faz ser melhor do que os outros. Você pode até ter mais dinheiro do que os outros, mas isso não te faz melhor do que os outros. Você pode ter um nível social maior, mas isso não te faz melhor que os outros, porque lá no céu nada disso tem valor. Lá no céu, irmãos, o que importa é ser salvo. Aleluia. E só vai entrar pelas portas os salvos. E os salvos, eles estão olhando para Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Para Jesus. Então não tem olhar altivo. Porque se você tiver, a tendência sua é cair. A tendência sua é fracassar. Fracassar. Eu confesso para você que eu quase caí nesse erro. Muito jovem, 20 e poucos anos, pregador. Estou numa igreja gigante, umas 5.000 pessoas no congresso, mais de 100 obreiros no altar. Eu com 20 e poucos anos, eu olhei para tudo aquilo ali e disse: eu sou bom, cara. Se eu estou aqui é porque eu sou bom. Quando eu falei isso, ou melhor, eu pensei isso, falei com a mente e o coração, Deus foi lá e fez assim, a mensagem que eu não vi a hora de pegar o microfone e soltar ela, porque estava cuspindo fogo dentro de mim. Deus foi lá e fez assim, eu não conseguia me lembrar do texto, eu não conseguia recapitular a mensagem, por mais que eu não use a Bíblia, mas eu estou sempre, antes de pregar, quando Deus confirma a mensagem, eu fico recapitulando ela na minha mente,
repassando os tópicos, sumiu. Mas isso foi a misericórdia de Deus. Porque quando sumiu, eu entendi que foi aquilo que eu pensei. Eu olhei e pensei. Eu me ajoelhei e fiquei de joelhos dobrados, dizendo: Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não posso nada. E comecei a me humilhar e fiquei ali um tempão, até que alguém tocou nos meus ombros e disse, depois desse hino, é você. E quando eu peguei o microfone, a primeira coisa que eu fiz foi: eu quero dizer nesta noite, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Daí eu preguei, foi uma benção. Mas quase que eu tropecei. Quase que eu tropecei. Cuidado. Às vezes a gente está em situações que a gente olha e pode ter a olhar altivo, pensar que a gente é alguma coisa. Mas tirando a graça, tirando a presença do Espírito, nós não somos nada. Se coloca de pé na presença de Deus. Glória a Deus. Vamos olhar para Jesus. Tem gente tropeçando, tem gente caindo. Vamos olhar para Jesus. Tem gente apostasando da fé, dando ouvido à doutrina de demônios. É os crentes que fariam isso. Isso não é o mundo, é os crentes que fariam isso. Como eu postei vários vídeos no meu canal, eu uso para desmascarar as heresias. Acabo fazendo de uma forma engraçada, mas na verdade eu estou protestando ali. Pastores abençoando o carnaval, pastores participando do carnaval. Meu Deus. Blocos de igreja no meio deles lá. Até evangelizar num lugar desse não é muito conveniente. Se for, tem que saber quem vai e se preparar muito bem para ir, porque ali não é um território normal, é um território hostil, perigoso, e não é qualquer um que pode estar ali. Às vezes você pode achar bonito, a igreja foi lá, você olha um monte de jovem lá. Não, isso não é para aquele jovem, não estão preparados, não estão preparados. Aí nesses lugares tem que estar preparados. É verdade. Preparados. Preparados. Amém? Amém? Oramos a Deus. Que Deus guarde nossos olhos. Que Deus purifique os nossos olhos. Deixa eu encerrar, perdão. Mateus 6, 22, 23, para concluir minha mensagem. Tinha até esquecido. A Bíblia diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom e terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo terá trevas. E a Bíblia diz: tão grande serão essas trevas. Então que nossos olhos sejam bons. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, eu levo, Senhor, a tua igreja diante da tua presença. Eu levo o teu povo diante da tua face, meu Deus, diante do mundo tão difícil, de um mundo tão perigoso que a gente está vivendo. Que o Senhor, meu Deus, venha cuidar dos nossos olhos, meu Deus. Que a gente esteja olhando para o Senhor, olhando para Jesus. O Senhor é o nosso objetivo, o Senhor é o nosso alvo, o Senhor é o nosso exemplo, o Senhor é o nosso mestre, o Senhor, meu Deus, meu Deus, o exemplo de vitória, Senhor, sobre o pecado. O Senhor meu Deus, é tudo na nossa vida, Pai. Que a gente esteja focado no Senhor, meu Deus. Nos guarde, Senhor, de olhar para trás. Nos guarde, Senhor, de olhar para o proibido. Nos guarde, Senhor, de olhar de curiosidade. Nos guarda do olhar da cobiça. Nos guarda do olhar de egoísmo, Senhor. Nos guarda do olhar altivo, Senhor. E que nós possamos estar com os nossos olhos fixados em Ti, Jesus. Para a glória e louvor do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.